Olá, sétimo ano! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre os tipos de frases que nós temos, tá? Vocês com certeza já conhecem esses tipos de frases, mas vamos começar a relembrar que a gente mais pra frente entra em outro conceito para vocês estarem craques, tá bom? Então vamos lá! Primeiramente, a gente tem que conceituar o que é frase, né? Frase nada mais é do que um conjunto de palavras, ou uma palavra só também, que tem sentido completo. Como assim? Uma ou mais palavras? Existe frase com uma palavra só? Existe. Se eu falo socorro, né? É uma frase. Você não entendeu? Não tem entendimento? Então, para ser uma frase, precisa de entendimento, tá? E aí, a frase pode ou não conter verbo. Vamos ler o que eu escrevi aí para vocês? Olha só. Frase é todo enunciado constituído por uma palavra ou um conjunto de palavras capaz de estabelecer um sentido completo em uma situação de comunicação. Inicia-se com a letra maiúscula, muito importante, não esqueçam disso, e termina com sinal de pontuação, podendo ou não apresentar verbo. E por que eu disse que podem ou não apresentar verbos? Porque vamos ver mais para frente que temos frases nominais e frases verbais, certo? Então, vamos começar pela frase interrogativa. No total, são 5 tipos de frases, tá? E nessa daí, a interrogativa, o próprio nome já diz, né? Que dá uma ideia de uma interrogação, de uma pergunta. Essa pergunta pode ser direta ou indireta. Pode ter o ponto de interrogação, como não. Só um ponto final, mas dá a ideia de pergunta. Por isso que ela é indireta. Vamos ver aí? Olha só o exemplo. Você aceita um café? Tá vendo aí que é uma pergunta direta. Tem o ponto de interrogação. Mas olha de baixo aí. Desejo saber se aceita um café. Ponto. Não é um tipo de pergunta, mas assim, de forma indireta, você não está perguntando assim tão diretamente quanto a primeira. Mas você está fazendo uma pergunta, você quer ou não? Desejo saber se você aceita um café. A pessoa vai falar sim ou não. Conseguiram perceber a diferença? Temos perguntas diretas e indiretas. A direta você percebe na hora, né? Pelo ponto de interrogação. Vamos para o segundo tipo de frase, a declarativa. Gente, repare que os nomes aí, quando a gente está falando de língua portuguesa, reparem que eles significam muita coisa, né? Uma frase declarativa é que vai declarar algo. O que é declarar? É constatar. Então, pode ser de forma negativa e afirmativa. E vai ter sempre o ponto final. Então, olha o exemplo. Consertamos a geladeira. É uma declaração, né? Uma constatação de uma situação, de um fato, e está expressando uma afirmação, algo positivo. Consertamos a geladeira, não é verdade? Agora, olha o outro exemplo. Não havia ninguém em casa. Eu estou constatando um fato, né? De uma forma um pouco negativa. Ó, não havia ninguém em casa. Não está na negação? Então, é uma constatação negativa, não tem ninguém em casa. Vamos para o terceiro tipo de frase, a imperativa. Nós já vimos os verbos imperativos, então, novamente, eu vou falar. Lembrem disso, lembrem do imperador que dá ordens, porque a frase imperativa também vai expressar uma ordem, um conselho, um convite, um pedido. Pode vir com ponto final, mas também pode vir com exclamação. Então, olha só. Procure suas chaves. Uma ordem. Procure suas chaves. Arrume o seu quarto. Que a nossa mãe sempre fala pra gente, né? Arrume o seu quarto. Tá te dando uma ordem também. Agora, menina, apareça, por favor. Não tô te falando um pedido? E aí você percebe que esses tipos de frases são imperativos. Quando expressa uma ordem, conselho, pedido, certo? Já a frase exclamativa é aquela que tem a intenção de expressar um sentimento ou emoção. Pode ser de admiração, de surpresa, indignação. E como o próprio nome da frase diz, ela apresenta o ponto de exclamação. Então vamos lá, olha só esses exemplos aí
Que delícia de comida, né? Tô assim, admirada, tô maravilhada. Nossa, que comida maravilhosa! E olha o exemplo de baixo. Este produto tem um cheiro horrível. Reparem que nos dois exemplos eu estou falando algo que eu sinto em relação a alguma coisa. O meu sentimento em relação a um produto, alguma coisa que eu estou fazendo, né? Então, isso daí são as frases exclamativas. Reparem, ó, sempre com ponto de exclamação e expressando as minhas emoções, os meus sentimentos em relação a algo, né? Chegamos ao último tipo de frase, que é a frase optativa. Repare que ela é um pouquinho diferente da anterior. A anterior, vou voltar aqui o slide. A exclamativa são os meus sentimentos e emoções. Agora, quando eu falo das optativas, é o desejo que eu tenho. Tá bom? E termina sempre com ponto de exclamação também. Olhem os exemplos aí. Tomara que faça sol no fim de semana. É um desejo que eu tenho, né? Tomara que faça sol no fim de semana. Eu não tô dando uma ordem. Repare que eu não tô dando uma ordem. É mais um desejo que eu tenho, certo? Deus te acompanha. Eu tô te desejando quando as pessoas vão embora, né? Vão viajar. A pessoa sempre fala, Deus te acompanha, não é verdade? É um desejo que eu tenho para você. E tomara que chova, eu tô desejando que chova. Elas são, sim, um pouquinho parecidas, mas são diferentes. Reparem, vou mudar aqui, ó, voltei para o slide anterior. Uma são os meus sentimentos e emoções. As outras são os meus desejos. Sentimento diferente de desejo. O que eu desejo é alguma coisa que eu quero, né? Ali é algo que eu tô expressando minha emoção, meus sentimentos, no outro caso. Tá bom? Chegamos aí às classificações das frases. Elas se dividem somente em duas. As frases nominais, que é aquelas que não tem verbo. Lembra que eu falei lá no início do vídeo com vocês? Socorro! Então, a gente pode ter frases sim com uma palavra só, que tem entendimento completo, sentido completo dentro aí da comunicação, tá? Porque se alguém falar com a gente, socorro! Cuidado! A gente entende. Então, as frases nominais não têm verbos. Olha só aí. Cuidado! Tem sentido completo e sem verbo. Que trabalho digno. Olha só, trabalho aí não é o verbo trabalhar. Trabalho está como substantivo. Então, ó, que trabalho digno. Reparem também que não tem verbo, certo? E tem sentido completo? Tem. É uma frase. Agora, olha a frase verbal, que tem verbo. Os alunos compraram livros novos. Então, temos aí um conjunto de palavras que tem verbo. Compraram, o verbo comprar, né? A gente já viu bastante verbos. Então, aí nessa última tela, eu trouxe para vocês a definição de frase, oração e período. Esses dois conceitos aí de oração e período a gente vai ver mais para frente, mas eu trouxe porque é super importante. Por isso que a gente está vendo frase antes, tá? Frase é o conjunto, o conjunto de palavras, né? Uma palavra, um conjunto de palavras, capaz de estabelecer um sentido completo, estabelecer uma mensagem, certo? Agora, oração é a frase ou parte da frase organizada em torno de um verbo. Ou seja, tá vendo que verbo é muito importante? Por isso que eu disse quando a gente estava vendo verbos, verbo é a palavra mais importante dentro da frase, né? E aí a gente vai ver mais pra frente, não se preocupe, tá bom? Período a gente também vai ver mais pra frente, mas eu trouxe aí só pra vocês verem. É uma frase constituída por uma ou mais orações, tá? E aí quando a frase tem uma oração, que é um verbo, a gente fala que ela é um período simples. Se a frase tem dois verbos, a gente fala aí que ela tem um período composto, né? A gente vai ver mais pra frente essas definições. Eu só trouxe aqui para vocês verem que a frase está englobada nisso tudo. Dentro da oração e dentro do período. E o que é oração? Oração é uma frase que tem verbo. Toda frase gira em torno do verbo. Por isso que eu falei para vocês, que a gente tem visto aí sobre verbos, que ele é fundamental. Que vocês têm que entender muito bem o que é verbo. Porque ele está dentro da frase, ele é o principal aí na nossa oração, né? E através dele a gente pode ver se tem período simples ou composto. Mais pra frente a gente vai ver essas definições, tá? Só atente agora só a frases, porque tudo vai ter seu tempo e a gente tá junto nessa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo e até o próximo. Tchau! Começou a chover aqui.